E aí, pessoal, tudo bem? Em meio a tantas coisas, eu trouxe aí a reflexão para o mês de fevereiro. Vamos pensar quantas vezes nós ficamos olhando para trás, tentando se apoiar em alguma ferramenta do passado que nos impedia de ir para frente. Ou quantas vezes a gente ficou olhando para trás, tentando ver se a gente estava trazendo junto alguma coisa que nem precisava mais estar sendo uma carga emocional que seja. Não precisa ser alguma coisa real, uma mochila com um peso específico. Às vezes é preciso sim esvaziar a mochila. Às vezes é preciso sim deixar a carga para trás. E às vezes é preciso realmente não ter carga nenhuma e ir livre ao encontro confiante daquilo que a gente imagina que seja o certo pra gente. Imagina que seja o certo. Porque não há um prazo de garantia para que as coisas aconteçam exatamente e efetivamente de uma forma específica e precisa. Nós fazemos previsões e planejamentos para a vida, mas a vida sim traz um ensinamento próprio, um ensinamento espontâneo para que a gente, em cima dessa espontaneidade, saiba surfar nessa relação entre o que a maré da vida traz e a nossa maré interior. Às vezes trazem novas habilidades para que a gente consiga lidar com elas. Às vezes trazem habilidades do passado, né, situações parecidas do passado, para que a gente consiga colocar em prática algumas habilidades que nós tínhamos esquecido. Mas enfim, são muitas questões. Em cima disso, eu trouxe para vocês duas reflexões e uma dica. A primeira reflexão é a carta do Rei de Copas. O Rei de Copas é o Orfeu, tá? O Orfeu é o ferido que cura, que é aquele que consegue, a partir das próprias feridas, aconselhar plena e perfeitamente todo mundo, mas não consegue cicatrizar as próprias feridas. Porque sempre que ele vai dar um tipo de aconselhamento, ele não consegue trazer isso como um ensinamento. Ele abre essas feridas de novo e aí, ao invés de cicatrizá-las, ele deixa essas feridas um pouco abertas. E a partir disso, os outros se curam e as feridas dele continuam abertas e assim vai. O Orfeu, ele teve que fazer um grande exercício de confiança. A pessoa que ele amava, que era Eurídice, ela morreu e ele foi até o reino de Hades, dentro da mitologia, para resgatar o amor e pedir para Hades, por favor, que ele conseguisse fazer com que ela revivesse. E aí ele falou, tudo bem, eu vou fazer isso. Agora você precisa sair do meu reino, só que confia, não olha para trás. Se você olhar para trás, você vai perdê-la para frente. E ele, quando estava na porta da saída do reino de Hades, olhou para trás para ver se a Eurídice estava atrás dele. E ela estava. Só que conforme a promessa do Hades, ele pegou e a levou para sempre para esse reino. E o Orfeu nunca mais a viu. Então são essas questões. Às vezes a gente quer conferir se uma coisa está certa ou está acontecendo mesmo e fica tentando fazer, né, executar o mesmo padrão que nós tínhamos anteriormente. E não temos esse passo maior da confiança de sair dessa história para vivenciar essa nova fase. Carregado sim dos aprendizados, carregado sim das fases que nós vivenciamos, carregado sim daquilo que vale a pena trazer à tona naquela presentificação. E também acompanhado sim de quem valoriza as nossas escolhas. E principalmente acompanhado dos valores que nos fazem valorizar as nossas escolhas. As relações interpessoais são incríveis e nos trazem grandes aprendizados, mas no final das contas, quem escolhe e quem tem que dar conta é o indivíduo. E não por uma questão de egoísmo, por uma questão de escolha pessoal. Porque muitas vezes abrir mão das nossas escolhas pessoais pelas escolhas dos outros nos levam, assim, à frustração. E nos levam, sim, a abrir as nossas próprias feridas. Eu estou lendo um livro ótimo, chamado A Coragem de Não Agradar. Esse livro, ele é totalmente inspirado em umas ideias de um psicólogo chamado Alfred Adler, e que ele foi contemporâneo do Freud. E aqui o que acontece? É um diálogo que eles criam nesse livro entre um filósofo
e uma pessoa que é questionadora. Então ele vai questionar esse filósofo sobre esses fundamentos. E aí eles começam a discutir, né? E a falar sobre essas questões das relações interpessoais, das relações dos apegos, dos afetos, dos desafetos. E ele é em formato de diálogo mesmo, né? Então, essas questões, esse menino vai para contestar esse filósofo e falou assim: eu vou fazer cair por terra as tuas ideias. E ele começa a falar sobre essa presentificação, o quanto é importante ter essa presentificação, o quanto é importante a gente entender que sim, a gente é fruto daquilo que aconteceu com a gente, mas se a gente ficar sempre usando essa justificativa do passado, carregando essa mochila, carregando esse peso de volta, nada vai mudar. Porque sempre tem uma justificativa, não aconteceu isso porque lá atrás, não aconteceu isso porque eu fui ferido assim, e aí você não cicatriza, você está sempre abrindo a ferida de volta. Então, eu trouxe esse livro como uma dica para complementar essa reflexão da carta do Rei de Copas. E para fechar esse assunto, muito rapidamente, apego ao passado, que é uma reflexão do Osho, certo? E aqui que ele fala, você vê que é uma pessoa, nessa carta aqui, a ilustração é uma pessoa com um quadro cheio de coisas, então são todas as coisas que ela carrega, e ele diz nessa reflexão que se a gente não embrulhar essas escolhas e deixar a vida levar essas escolhas do passado, deixar o presente do passado, né? No seu lugar, a gente não consegue vivenciar, porque se a gente começar sempre a abrir essa caixa de volta para tirar as coisas, o que acontece? Nossas referências não mudam. Sim, as referências não mudam a partir do presente, do que é o agora, do que você tem já. Como você lida com o que você tem agora, sabendo presentificar aquilo que vale a pena? Essa aí é uma pergunta e uma reflexão que todo mundo faz. É muito complicado ter essa resposta, porque todo mundo tem um pouco de Orfeu para falar para os outros e para passar essa resposta para frente. A solução é imediata, mas às vezes para refletir e sair do caminho, tanto de uma procrastinação, quanto de um caminho de você dar um salto novo para poder tomar uma nova atitude, aí o bicho pega para todo mundo. Então fica aí a dica, eu espero que todo mundo consiga olhar para frente, para conseguir atravessar essa nova fase que o mundo está passando e que realmente as coisas do passado e os aprendizados e as feridas tenham o seu lugar, porque eles foram importantes, mas que eles não sejam maiores, as feridas e nem os aprendizados sejam maiores do que a gente tem agora, que é o que agora que vai importar para que a gente consiga realmente dar esse passo para vivenciar o depois. E não foca só no depois, tá? É o agora que vai construir isso. Como é que você está construindo isso? Como é que eu estou construindo isso? Como é que o coletivo está construindo isso? Um beijo, gente. Até breve. Essa semana aí tem live do mês de fevereiro junto com a Gabi, que é minha parceira aí nesses projetos das lives reflexivas. E o carro do sonho está passando por aqui. Um beijo para vocês. Até mais.